Boa noite, povo de Deus. Eu estou aqui mais uma quarta-feira, mais uma vez, para te fazer outra vez um convite de ler, de buscar, de mergulhar a palavra de Deus. Afinal, é o nosso manual de instrução. Por isso a gente precisa entender e ler ele por completo. E nessa caminhada de quarta-feira, e eu tenho certeza de que diariamente você tem feito isso, nós vamos conseguir alcançar a leitura da Bíblia inteirinha. Quem sabe um dia saber ela de Gênesis a Apocalipse. Vai sim a gente fazer tudo e dar tudo certinho, debaixo da bênção do Senhor, guardando os estatutos dele no nosso coração e fazendo a vontade do Senhor, guiado pelo Espírito de Deus. Amém? Eu faço o convite de ler um livro que talvez nem todos conheçam. Infelizmente, uma história linda de uma mulher que um dia se tornou rainha. Esther é o nome dela. Por isso eu te convido para nessa quarta-feira fazer uma loucura maluca da Bíblia. 10 capítulos da Bíblia no livro de Esther e aprender mais da história de Esther, da história de Mardoqueu, seu tio, e da história dos grandes heróis da Bíblia, porque os dois foram dois desses. Em nome de Jesus você vai ser edificado, você vai crescer conhecendo a palavra do Senhor. E quanto mais a gente conhece a palavra do Senhor, mais a gente conhece a Jesus, e mais a gente se apaixona por Ele. Por isso eu te convido, eu te desafio a entrar nessa loucura dessa quarta-feira, mergulhar na Bíblia, no livro de Esther, o livro inteirinho, 10 capítulos, num só dia. Amém? Eu quero deixar uma palavra no seu coração, querido. Ela se encontra lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 15 e 16. Diz assim a palavra de Deus: Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Querido, eu quero deixar uma palavra no seu coração. 3 pontos importantes nesse texto da palavra de Deus. Primeiro, Jesus Cristo, ele é o Salvador, querido. Não tem jeito de entrar nos céus sem ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não tem esse papo de Deus é lindo, de Deus é bom. Não tem esse papo, porque senão você vai chegar no dia do grande juízo e Deus vai olhar para você e falar assim: não adianta me chamar de Senhor, Senhor. Porque Jesus mesmo disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Por isso é preciso, querido, aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. A palavra de Deus diz em João 14,6: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus Pai se não for através do Filho dele, Jesus Cristo. Por isso você precisa aceitá-lo. Ele morreu numa cruz por você, querido. Saiba disso. Ele morreu numa cruz por você, por isso honre Ele, ame Ele, se apaixone por Ele, aceite Ele como Senhor e Salvador da sua vida e ande nos caminhos dele, afinal Ele é o único caminho para que você alcance a vida eterna. O segundo ponto que eu quero citar aqui desse trecho em que Paulo citou a Timóteo é a humildade de alguém que se considera pecador. Precisamos, dia após dia, querido, confessar os nossos pecados diante de Deus Pai, diante do Deus Filho e do Espírito Santo. É preciso a gente reconhecer e termos humildade, assim como Paulo teve de dizer: eu sou o principal deles, eu sou o principal pecador do mundo inteiro, de todos os pecadores, eu sou o principal. Eu me humilho diante do Deus vivo, eu me humilho diante do meu Deus, dizendo que eu sou falho, que eu sou pecador, porque assim, querido, assim você reconhece que é Ele quem te lava, que é Ele quem te perdoa, que é a Ele que você tem que recorrer. Assim você admite a sua total dependência de Deus. Querido, nós somos dependentes de Deus. Nós precisamos reconhecer a nossa dependência dEle, reconhecer com humildade que somos pecadores, com o coração, não de boca para fora, reconhecer que somos pecadores e nos humilharmos diante dEle, pedindo perdão todos os dias. Isso é, querido, aceitar a nossa dependência dEle,
Afinal, sem Ele, a gente não alcançaria a vida eterna. Sem Jesus, sem o sangue de Jesus nos lavando de todo pecado. Porque, querido, nós somos realmente pecadores. Nós temos falhado dia após dia. Se a gente mergulha na Bíblia, se a gente mergulha na palavra, a gente entende que a gente falha dia após dia. Por isso a gente precisa reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E reconhecer que somos pecadores e carecemos da lavagem do sangue dele. E o que é lindo dessa história, querido, é que Ele te ama. E cada vez que você reconhece Ele como Senhor e Salvador da sua vida, e que você se ajoelhe e se prostra para pedir a Ele perdão por cada erro e cada falha sua, querido, Ele está o tempo todo de braços abertos. Porque já não é pela lei, agora é pela graça. É pela graça, é pelo amor de Cristo Jesus. E Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te perdoa. Ele está o tempo todo de braços abertos. Não importa o que você fez, não importa o que você fez hoje ou ontem, não importa os seus caminhos, onde você tem andado. O que importa é que se você chegar agora, se prostrar de joelhos diante do Deus vivo, do Deus Altíssimo, e reconhecer os seus pecados, e se converter deles e pedir perdão por eles, o Senhor Jesus, Ele está de braços abertos para entrar na tua vida todo dia, todo dia. Faça isso, querido. Saiba que Jesus Cristo, Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. E chegue a Ele com humildade, sabendo dos seus pecados, sabendo que você é um pecador e sabendo que você carece da vontade dEle e do sangue dEle para te lavar. E o terceiro ponto, querido, que eu quero deixar para você é que Paulo nos exorta que, apesar de sermos pecadores, Ele nos moldou. Ele mostrou a longanimidade dele, a misericórdia dele, a graça dele nas nossas vidas, nos convertendo a Ele, nos levando até os pés e aos braços dele, ao colo dele, querido, para sermos como exemplo. É isso que ele diz na palavra dele, para sermos exemplo para aqueles que ainda hão de crer. Ou seja, querido, nós somos exemplo não para os que estão dentro da igreja, nós somos exemplos para eles também, mas principalmente para aqueles que estão lá fora. Ou seja, querido, Paulo está exortando Timóteo a fazer o seguinte aqui, querido, a ser um exemplo para todos. A ser um exemplo para todas as pessoas que podem ver, que podem enxergá-lo, que podem ouvi-lo. A ser um modelo, ou seja, seja imitador de Cristo aonde quer que você esteja. Seja imitador de Cristo aonde quer que você andar, aonde quer que você pisar, no campo de futebol, na escola, na faculdade, no trabalho, no salão de beleza, não me importa o lugar. Seja um imitador de Cristo, porque muitas pessoas vão crer em Jesus através do teu testemunho. Existe, querido, uma história lá no capítulo 4 do Evangelho de João, de uma samaritana que teve um encontro com Jesus, assim como você e eu talvez um dia tivemos. E, querida, ela teve a história mudada, porque Jesus entrou na vida dela, assim como eu tive a história mudada quando Jesus entrou na minha vida. Mas não basta isso, querido. Basta, assim como ela, ir e pregar, e falar, e mostrar através do testemunho, através da mudança de vida, através da mudança de atitudes, da mudança de comportamento, da mudança da nossa fala, da mudança dos nossos atos, dos nossos pensamentos e dos nossos princípios. Da nossa transformação, através da nossa transformação, sim, como a mulher samaritana, através da transformação da vida dela e de tudo nela, trouxe pessoas para Cristo. Escrita essa história lá em João 4, assim também a minha e a sua história, descrita nos dias de hoje, precisa transformar a vida de outros, precisa fazer com que outras pessoas se acheguem a Cristo. Querido, eu profetizo um tempo de bênçãos na sua vida, um tempo de um comportamento como um cristão de verdade, um tempo de um comportamento, de uma vida de alguém moldado pelo Espírito Santo de Deus, pelo Senhor Jesus. Querido, o Senhor Jesus entra na tua vida para transformar a tua vida, mas para também, através do teu testemunho, através das tuas atitudes e palavras, transformar a outros. E em nome de Jesus assim que será. Através da tua vida, outras vidas se renderão a Cristo. Em nome de Jesus, receba essa palavra no teu coração, querido. E seja um alvo, uma meta, um exemplo para outras pessoas. Seja um imitador de Cristo. Seja um imitador de Jesus, para que outros queiram ser imitadores teus, para que eles alcancem um dia a glória de Deus, assim como você tem alcançado.
Em nome de Jesus, querido, seja abençoado e tenha uma leitura pirada do livro de Esther, da palavra de Deus, dos 10 capítulos nessa quarta-feira. Jesus te ama, querido. Um beijo no seu coração. Shalom. Que a paz do Senhor inunde o seu coração e a sua mente. Que você seja abençoado no nome de Jesus. Até mais, querido.